Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, nós vamos apresentar para você como que você organiza a sua estrutura de trabalho aqui no Monografes, como você controla a quantidade de páginas do seu trabalho. É comum o aluno ter esse pensamento, esse questionamento de quantas páginas tem o trabalho, quantos capítulos devo colocar, quantas páginas cada capítulo deve ter para dar o total de páginas do trabalho, conta resumo, conta introdução, conta capa, não conta. Esses são questionamentos que os alunos eles apresentam com bastante recorrência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiramente, vale a pena o reforço, nós estamos aqui no Monografes, o trabalho aqui na tela, o trabalho apresentado, é um artigo científico. No Monografes, o nome do trabalho é artigo científico ou paper até 30 páginas. Isso significa dizer que é até 30 páginas, porque geralmente os artigos eles têm essa média de 30 páginas. Mas você, aluno, é quem controla essa quantidade de páginas. Então, se a sua faculdade pede um artigo de 12, de 15, de 20, tranquilamente você vai conseguir organizar a sua estrutura para escrever menos páginas. Se o seu artigo tem 35, não tem problema. Você também vai poder organizar a sua estrutura para dar 35 páginas. Então, no Monografes, que fique claro para você, no Monografes, essa quantidade de páginas é você quem controla, para mais ou para menos páginas. Para menos, se for o caso, você pode apagar alguns capítulos, e para mais, se for o caso, você pode acrescentar mais capítulos à sua estrutura. A estrutura do Monografes, ela não é engessada, ela é totalmente adaptável para atender à necessidade do aluno. Então, vamos lá. Geralmente, a quantidade de páginas do trabalho, ela é contada, considerando aí do resumo até a conclusão, Geralmente não se conta capa, folha de rosto, referências, não se conta. Mas claro que isso também deve depender aí do que pede a faculdade. Então vamos lá, vamos supor que um aluno ele precisa entregar na faculdade um artigo de no máximo 15 páginas. Então ele passou aqui pelo Monografes, cadastrou uma estrutura de artigo, e aqui está a estrutura dele. Então, ele vai precisar contabilizar, verificar aqui quantas páginas tem essa estrutura, para ele ter essa noção se está passando de 15, se tem menos, se tem mais, para ele ter esse controle. Então, no Monografes, em cada capítulo, você tem aí a indicação de páginas. Por exemplo, aqui, olha, nesse capítulo, a importância da prática pedagógica para o letramento literário, tem a indicação aqui de 2 folhas. Se você clicar na introdução, por exemplo, você também tem essa indicação de 3 folhas, que é justamente para que o aluno vá fazendo essa contagem, esse controle de quantas páginas ele vai escrevendo. Tem alguns capítulos, como resumo, que não tem essa indicação, porque o resumo geralmente não passa de uma folha, então já entende-se aí como uma folha. A mesma orientação vale para a conclusão, também não tem essa indicação, porque geralmente a conclusão não passa aí de uma folha, são capítulos bem objetivos e curtos. Então, se você for fazer essa contagem, olha só, no resumo aqui a gente já teria uma folha, na introdução a gente já teria aqui 3 folhas, então 4, materiais e métodos, que é a metodologia, a gente teria mais 2, então a gente já teria aí 6 folhas, e se a gente fosse contando, aqui com todos esses capítulos, a gente já teria aqui mais 2 folhas, aí a gente vai olhando e vai contando, mais uma folha, então, pela contagem, olha só, você vai fazendo essa média, mais 2, e lembrando que supostamente o aluno tem que escrever no máximo 15, que é a título do exemplo que a gente trouxe para essa aula de hoje, mais 2 folhas. Então, só aqui a gente já teria 13 folhas. Então, se o aluno for escrever todos esses capítulos, naturalmente ele vai passar de 15, Já só por essa contagem que a gente fez, já está se aproximando aí das 15, até aqui. Então, escrevendo tudo, certamente ele vai passar de 15 folhas. Então, vai precisar, sim, mexer nessa estrutura, vai precisar reduzir, sim, os capítulos para dar as 15.
Como é que a gente faz isso? Então, agora vamos para a prática. Quando você for escrever seu trabalho, você vai considerar como elementos essenciais estes capítulos aqui. Resumo, introdução, metodologia, a parte da pesquisa e a conclusão. Esses capítulos, eles não podem faltar, eles são os essenciais. Claro que é importante que você, estudante, entenda que nada é engessado, é uma verdade absoluta. Quando a gente diz que esses elementos são capítulos, né, essenciais, sim, eles são, mas isso também depende de faculdade para faculdade. Pode ser que a sua faculdade não tenha, não exija aqui, né, um capítulo de pesquisa, por exemplo, como um capítulo essencial. Pode ser que a sua faculdade não peça, sendo um TCC bibliográfico, não, talvez não tivesse essa necessidade, só os capítulos do referencial, que já seria essa discussão, né, no referencial teórico. Então, pode ser que a sua faculdade não tome esses capítulos, um ou outro, como essencial. Então, é importante que você entenda que, quando a gente diz que eles são essenciais, é porque geralmente eles precisam estar na sua estrutura, mas é sempre bom conferir com a faculdade, conferir com o orientador, no manual, quais são os capítulos que são exigidos para a sua estrutura de trabalho, tá certo? Então, isso é importante. Tendo dito isso, com relação aos capítulos essenciais, né, você não pode remover, não pode retirar. Então, como que você vai fazer para reduzir essa estrutura para dar as 15? Aí você vai remover dos capítulos que são do referencial teórico. Todos esses capítulos, do 3 até o 6, são capítulos que fazem parte aí do referencial teórico do seu trabalho. Então, daqui você vai reduzir. É importante que você entenda isso. Então, fazendo uma contagem dos elementos essenciais, né, a gente tem uma página do resumo. A gente viu aqui que a introdução tem 3. A metodologia, a gente tem aqui mais 2 folhas. E aqui na discussão, geralmente a discussão tem essa média de 2 folhas. Também não tem a indicação, mas geralmente é isso mesmo, tem essa média de 2 páginas. E aqui na conclusão, a gente também tem essa média de 1, geralmente não passa disso, tá? Então, fazendo essa contagem, a gente teria aqui 9 páginas. A gente já teria 9 páginas de elementos essenciais. Então, para 15, a gente tem aí só 6 páginas. Então, nós vamos escolher esses capítulos aqui do referencial teórico, de modo a dar essas 6 páginas para não passar disso, tá? Então, você vai escolher aí 3 capítulos de 2 páginas, ou 2 capítulos de 2 páginas, e mais 2 de 1 página. Então, você vai fazendo essa média. Aí você vai me perguntar, professora, como então eu escolho? Dentre esses aqui, eu escolho qual? Você vai escolher os capítulos que são mais importantes, ou seja, aqueles que falam diretamente sobre o tema do seu trabalho, aqueles que são importantes, que têm uma temática direta com o tema da sua pesquisa. Quando você chegar nessa etapa aqui do seu trabalho, provavelmente você já passou pela proposta de pesquisa do monográfico, já definiu problema, objetivo, justificativa, tema, e aí você vai ter noção real do seu tema e desses tópicos, dessas variáveis de pesquisa que você definiu. Aqui você pode clicar nessa maletinha para ter acesso a esse resultado da proposta de pesquisa e acessar esses elementos. Você clica aqui nessa maletinha que diz, visualizar a proposta de pesquisa. Você clica com o botãozinho direito do mouse. Em seguida, você clica com o botão esquerdo do mouse aqui em abrir link no novo separador, no novo navegador. Quando você clicar, vai abrir para você aí o resultado da sua proposta de pesquisa. É só vir aqui em elementos e você tem acesso a todos os elementos, como eu mencionei, problema, tema, enfim. E aí você vai fazer a leitura e vai identificar quais são os assuntos centrais, as variáveis, da sua pesquisa. Então, olha só, o problema, como a relação entre literatura no ensino médio e letramento literário ainda precisa ser estudada de perto no contexto da prática pedagógica. Então, a gente já identifica assim de uma forma bem simples, literatura no ensino médio, letramento literário, prática pedagógica, como pontos assim centrais para você abordar capítulos sobre essas temáticas.
E aqui nos títulos, olha, dos capítulos, tem títulos bem interessantes e bem diretos. Ó, letramento literário, penso eu que vale a pena manter como um capítulo mesmo. Aqui, olha, a importância da prática pedagógica é outro capítulo. Lembrando, ó, a importância da prática pedagógica tem 2 folhas. Letramento literário tem 2 folhas, então a gente já teria 4. E aí só faltaria mais um capítulo para dar, né, um capítulo de 2 páginas, ou 2 subcapítulos de 1 página para contemplar essas 6 que restam. Mas pensando aqui na temática, então, uma temática importante, letramento literário, que tem a ver, né, com as variáveis que a gente viu ali do problema. Aí aqui a importância da prática pedagógica. E aqui, ó, visão da literatura no ensino médio, ou contextualização da literatura no ensino médio. Então, aqui é um capítulo legal, tem muito a ver. E, ó, 2 páginas. Então, aí a gente já tem as 6. Então, a gente mantém esses capítulos e os demais a gente pode excluir da estrutura. Como que a gente vai fazer isso? Você vai clicar aqui, olha, em organizar capítulos, e aí você tem a opção de apagar os capítulos que você não quer. Então, letramento literário a gente vai manter. Aspectos históricos sobre o letramento literário, a gente vai remover, é só clicar aqui na lixeirinha, que o capítulo é removido. A importância da prática pedagógica para o letramento literário, a gente vai manter. Leitura, vamos remover. Contextualização da literatura no ensino médio, vamos manter. E os demais a gente pode apagar. Ó, clicou aqui em remover, a gente já vai removendo todos os capítulos que a gente não quer. Por hora, escrever. Isso para fazer essa seleção da quantidade de páginas. Vai clicando e vai apagando. Então, a gente vai manter esses 3 capítulos para dar a quantidade de páginas. Organizou aqui, você clica em aplicar ordenação. Clicou aqui, a estrutura do artigo, olha só que mágica. O monográfico, ele é fantástico. Ele já ajustou para você, a estrutura já está certinha. E agora você vai conferir que sim, aqui a gente tem 15 páginas. Só lembrando, resumo a gente tem 1 página, então você pode ir fazendo resumo. Introdução, a gente tem, você pode ir fazendo essa conta, 3 páginas. Materiais e métodos, né, que é a metodologia, a gente tem mais 2. Letramento literário, a gente tem mais 2 páginas. Aqui a importância da prática pedagógica, a gente tem mais 2 páginas. Contextualização da literatura no ensino médio, mais 2. E aqui, olha, resultados de discussão, a gente tinha aquela média de 2. E na conclusão, a gente tem aqui uma média de 1 página também. Então, contabilizando, a gente tem aqui as 15 páginas que você precisa escrever para o seu artigo, que é o que pede a sua faculdade. E lembrando também que você pode ajustar o título. Aqui, por exemplo, a contextualização da literatura no ensino médio. Você pode clicar nesse lapisinho, vir aqui, olha, e ajustar o título. Então, ficaria melhor, da literatura no ensino médio. Clicou em alterar, já ajusta o título para você. Então, veja como é simples, como é fácil e como é importante, né, ter esse conhecimento de fazer essa contagem, para ter esse controle, organizar a sua estrutura, para que a estrutura, uma vez organizada, você já possa partir para a escrita do trabalho com mais segurança, tendo essa consciência de que você está escrevendo a quantidade correta. Isso é muito bom. Então, espero que essas orientações elas sejam úteis para você. E espero você na nossa próxima aula. Bons estudos!